triste, difícil, incompreensível. O que é um terremoto que mata tanta gente? Será que de Deus é apenas uma sentença? Ou será que quer mexer com a nossa indiferença? Acompanhe a nossa reflexão aqui nessa mensagem da IBNU e, em sintonia conosco, multiplique também a nossa mensagem. Entre no canal, faça parte, inscreva-se, curta e multiplique esse conteúdo para abençoar a vida de muita gente. Vamos agora dar atenção à palavra de Deus, ver o que a Bíblia nos apresenta sobre como é que devemos entender o mundo à nossa volta, a nossa vida, nosso relacionamento com Deus. Se hoje nossa reflexão vai ser um tanto quanto estremecida diante do que nós temos visto, como nós observamos aí na realidade que atingiu a Turquia e a Síria, a nossa mensagem vai ser sobre terremoto. Terremoto é a sentença que muda a indiferença. E para pensar sobre esse assunto, eu queria começar lendo o texto do livro de Amós. Amós é o texto logo do capítulo 1 desse pequeno livro do profeta do reino do norte em Israel, do 8º século antes de Cristo. Nós vamos ler o começo do livro que nos traz a seguinte palavra. Palavra aqui, Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Ele disse: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Quando nós lemos esse texto, vemos Deus trazendo uma advertência aí mais ou menos em torno do ano 760, 755 a.C., através do profeta Amós, que era um pastor de rebanhos que morava ali pertinho de Jerusalém e recebe uma missão de Deus de falar e levar a mensagem. Curioso que ele sai do Reino do Sul, entra no Reino do Norte, ou seja, de Judá para Israel, e o texto é muito nítido dizendo que ele vai levar essa mensagem que aparece na sequência do verso 3 em diante, né? E para depois ter todo o desdobramento dos 9 capítulos do livro, e ele vai fazer isso nos dias do rei Jeroboão. E aqui é o rei Jeroboão II, que foi rei do ano 793 até 753, estamos no final do seu reinado, e menciona o rei Uzias, que foi rei do ano 792 até o ano 740 a.C. O interessante, como a gente vê aqui, está claro que Deus vai trazer uma mensagem forte, então diz que ele ruge desde Sião, ele troveja desde Jerusalém, e então aqui nós temos uma alteração na natureza, as pastagens estão secas, um lugar tão fértil no Monte Carmelo, perto do Vale de Jezreel, aqui aparece como um lugar murcho por causa da situação. E nesse contexto menciona-se um terremoto. E esse terremoto ele ainda é reforçado quando nós lemos Zacarias 14:5, que menciona exatamente um terremoto nos dias do rei Uzias. É curioso que os arqueólogos recentemente descobriram algo interessante. Uma notícia relativamente recente mostra
que esse terremoto ali, analisado pelos arqueólogos e sismólogos, confirmaram de fato esse terremoto que aconteceu nesse período do 8º século antes de Cristo. Mas o que chama a nossa atenção é como o texto bíblico, né, a gente, diante desse terremoto recente, diante de uma série de catástrofes semelhantes que de vez em quando acontecem no mundo todo, o texto bíblico menciona o terremoto com um certo ar de naturalidade. Então isso chama a nossa atenção, por quê? Porque a primeira coisa que deve ser considerada e que tem a ver com não simplesmente com uma explicação completa do porquê isso acontece, mas de um entendimento do que está à nossa volta, ou seja, a oportunidade de termos o que a gente pode dizer um senso adequado de realidade. Muitas pessoas têm uma visão da vida equivocada, e até as pessoas que às vezes se envolvem com a fé e com a sua experiência religiosa, muitas vezes começam a viver dentro de uma realidade que tenta negar o que está diante de nós. Um dos elementos importantes na nossa relação com o estudo e o entendimento da Bíblia é essa consciência de limitação e de fragilidade humana. Então é curioso que o livro de Amós, ao mencionar o terremoto, menciona esse terremoto de uma maneira absolutamente como parte integrante da cena do texto bíblico, sem trazer qualquer tentativa de explicação mais detalhada, como algo que faz parte da cena da vida. Essa consciência é tão importante que uma das ênfases que a Bíblia vai nos apresentar é exatamente essa realidade que tem a ver com a nossa condição. Inclusive eu vou ler aqui, um pouco de um texto que a gente desenvolveu e que nos ajuda a entender essa realidade. A ideia equivocada que muita gente tem, que a gente pode exigir do Criador, e que Deus deve ser culpado por qualquer coisa que nos cause algum tipo de dor, marca muitas vezes a revolta de muitas pessoas no cenário em que a gente vive, que enxergam apenas a vida debaixo do sol, para lembrar da linguagem de Eclesiastes. Interessante que a Bíblia vai nos apresentar uma ideia de que ao mesmo tempo Deus é um Deus soberano, tem o controle de tudo, mas que essa realidade nos dá uma compreensão do mundo em que vivemos com as limitações. Por isso, na literatura bíblica existe até um termo para falar do ser humano, chamando ele de Enosh, diferente de outras palavras hebraicas, que quer dizer o ser humano frágil. Enosh é diferente de Ish ou de Adam, a gente vê essa condição. Por isso que se a gente pensasse lá daqueles israelitas dos tempos de Amós, do Antigo Testamento, se ele pudesse conversar com a gente hoje, ele talvez tivesse muito pouco estranhamento diante dessa realidade que nos atinge muitas vezes de uma maneira para lá de surpreendente. Mas a Bíblia não apresenta um foco sobre a questão de terremotos meramente assim. A ideia de um terremoto e agora associado com o agir e a mão soberana de Deus, ela começa já mencionada no Cântico de Débora, lá em Juízes capítulo 5, a gente vê uma referência ali nos versos 4 e 5, que os montes tremeram e houve uma grande vitória ali naquela batalha, mas com maior nitidez ainda a gente vê lá na frente Isaías 29, onde o texto vai nos falar do julgamento que cai sobre Jerusalém e também como Deus vai agir de uma maneira a trazer juízo sobre aqueles que vão se levantar contra Jerusalém. E ao dizer isso, o texto vai nos falar no verso 6 que o Senhor dos Exércitos virá com trovões e terremoto e estrondoso ruído, com tempestade e furacão e chamas de um fogo devorador.
Então veja bem, no pensamento bíblico antigo, não só é verdade que os terremotos que a gente sabe estão em certos lugares do mundo, existe ali perto da terra de Israel, subindo, né, uma falha famosa sírio-africana, uma instabilidade geológica ali que atinge aquela região, por isso temos alguns terremotos, e nessa área está envolvido ali a Turquia, o Líbano, a Síria, o Iraque, a Jordânia, Israel, Palestina, todos esses lugares estão nessa área, alguns com um perigo maior, então nós sabemos que isso faz parte do quadro da realidade, mas como fica claro na Bíblia? Fica claro que nós temos um Deus só, um Deus soberano, e que é a realidade por trás do mundo sensível, do mundo que nós não podemos ver também. Não é possível tirar Deus dessa equação. Então, a pergunta é como é que esse elemento se encaixa? No texto bíblico, tantas vezes, como aparece em Isaías, aparece a ideia de que, de alguma maneira, Deus pode sim estar agindo por meio desses chamados desastres naturais para encaminhar os seus próprios propósitos dentro do cenário da realidade humana. E a gente pode até pensar, né, por que é que isso acontece, qual é a razão do agir divino? E é interessante que essa ideia de julgamento ela também se definirá no contexto do Novo Testamento mais tarde. Mas uma coisa que deve ficar claro para a gente é que a maneira como a Bíblia nos revela Deus, revela a sua justiça, a manifestação da sua ira contra toda maldade e pecado, e ao mesmo tempo a sua misericórdia e a sua mão de bênção bondosa sobre os seres humanos. E aí a gente deve pensar, se Deus quisesse agir para, vamos dizer, colocar todos os pingos nos is, fazer toda a cobrança sobre a vida de todos os seres humanos, nós chegaríamos ao juízo final. A razão por que a gente pode pensar alguns desastres naturais fazem com que algumas pessoas tenham a sua vida ceifada mais cedo, é dolorido, é difícil de digerir, tem a ver com o fato de que Deus, apesar de manifestar a sua ira, ela vem temperada com a sua misericórdia, de modo que Deus não traz ainda o juízo definitivo. Isso quer dizer que existe um agir parcial de Deus, existe uma situação em que Deus ainda dá um aviso, uma advertência aos seres humanos para que eles tenham consciência de quem eles são, do tamanho da sua fragilidade, de como a conservação e a continuidade da vida é um milagre, e que nós nos esquecemos disso e temos pouca gratidão por essa realidade, e que tantas vezes pequenos avisos dos céus mostram que o poder, o controle, o domínio não está nas nossas mãos, e cada dia novo representa uma oportunidade que Deus coloca diante da nossa vida. Com essa visão, a gente vai prosseguir e vai ver coisas interessantes, né? Como é que podemos compreender essa realidade que está presente nesses casos, por exemplo, de desastres. Nós tivemos recentemente aí o impacto da grande pandemia e agora um terremoto como esse. 1 Reis, capítulo 19, tem uma história muito interessante, porque quando a gente pensa em Deus, no seu poder, e na sua grande capacidade de agir, e como isso de alguma maneira pode estar, vamos assim dizer, do nosso lado, isso pode nos levar a uma compreensão equivocada. Por quê? Porque o problema não é simplesmente o abalo daquilo que acontece do lado de fora da vida. O problema talvez mais intenso, e isso tem a ver com o que nós enfrentamos hoje, é o abalo que nos atinge por dentro. Por isso é tão significativo ler um trecho de 1 Reis 19 na famosa experiência de Elias. Elias já é um profeta aqui do século IX, mais ou menos metade, né? Um pouquinho antes da época de Amós, metade do século IX. Diz o texto, no verso 11, que o Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar.
E o texto prossegue. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando também matar-me. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Jael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, assim por diante. E termina o texto dizendo que Deus tinha feito sobrar 7.000 em Israel que não dobraram os joelhos diante de Baal. Esse texto é interessante porque ele vai nos levar para uma outra dimensão. Não só é importante entender o terremoto, como vemos em Amós, como um acontecimento que faz parte da ordem do cotidiano de um mundo onde a instabilidade está presente. Não só é importante ver que os terremotos não estão distanciados de um agir, ou pelo menos de uma permissão, às vezes de uma ação direta da parte de Deus, que tem a ver com a sua ação soberana e com a lembrança daquilo que envolve transições importantes na história que evocam juízo e ação corretiva e ao mesmo tempo misericordiosa da parte de Deus. Mas é interessante olhar que uma coisa é a realidade à nossa volta, outra coisa é como as coisas acontecem dentro do nosso ser, do nosso coração. E aqui nós vemos Elias. Elias tinha acabado de experimentar uma coisa extraordinária, de uma oração que fez descer fogo do céu. A consciência de quem nós somos e como é que deve ser a nossa vida com Deus passa por um trabalho que exige um terremoto dentro de nós. E Elias passa por isso. E tudo balança. E tudo quebra. Elias perde a sua consistência, a sua fragilidade é exposta. Ele, desesperado para fugir de Jezabel e Acabe, vai correr para o deserto, para longe da área do Monte Carmelo, para se refugiar numa caverna, e Deus age. E é interessante o que Deus faz. Deus manda tudo aquilo que é sinal de força e de poder, e aquilo que coloca em risco a nossa finitude, ao mesmo tempo mostra o poder grandioso de Deus, do qual muitas vezes nós nos esquecemos. Então tem ali um vento fortíssimo, né? Nós vemos ali a presença de um fogo também muito forte e, olha só que coisa, um terremoto. Não temos ideia que terremoto foi esse, onde é que ele alcançou, se ele foi meio limitado, mas é interessante o que o terremoto provoca, né, juntamente com tudo isso, na vida de Elias. Mas o mais interessante é o texto dizer que Deus não estava particular e especificamente nessas coisas. E então vem um murmúrio de uma brisa suave e Deus começa a conversar com Elias. É interessante isso porque esses grandes abalos, essas manifestações de algo poderoso que tem a ver com a mão divina e com a ordem da criação, que muitas vezes pode nos fascinar, nos levar a entender Deus de maneira limitada, o texto quer nos conduzir ao fato de que nós não podemos ver o divino simplesmente pelo poder do terremoto, mas ver que o terremoto que muda a gente por dentro, que quebra as nossas colunas fragilizadas, nos levam a conversar e a interagir de maneira terapêutica e poderosa com Deus quando Ele fala na intimidade da nossa vida. E isso é muito interessante porque eu tenho descoberto na minha vida, para minha surpresa, como tantas pessoas só ouviram o falar suave de Deus na sua vida depois
do fogo, do vento e do terremoto, que acabaram redefinindo a maneira como podiam entender e perceber e receber a Deus nas suas próprias vidas. E é interessante como o texto bíblico mostra, de fato, esse Deus único, Deus que é Senhor do tempo e do espaço, do macrocosmo, do microcosmo, da ordem externa, da nossa realidade interior. E quando nós chegamos no Novo Testamento, é muito interessante. A gente vai ver os caminhos que o texto bíblico vai nos apresentar a respeito da presença dos terremotos, desse terremoto aí que vem com força e vem com um sinal de sentença e que vai ter muito a nos ensinar naquilo que encontramos na Bíblia. Vamos dar uma olhadinha na nossa continuação do entendimento da palavra divina em Mateus capítulo 24. Interessante é entender que não só nós temos a ilusão de que aquilo que está à nossa volta está sob o nosso controle. Quer dizer, a gente não se lembra de que nós somos Enosh, somos um ser frágil e que aquilo que abala a ordem do mundo à nossa volta pode, muitas vezes, vai nos abalar também. Mas a percepção não está só no nível do espaço, mas ela também aparece no nível do tempo, no nível cronológico. Então muita gente acha, por exemplo, que tem todo o tempo do mundo. Muita gente acha que a sua vida pode ser vivida do jeito que ela bem entender, que está tudo sob controle, até ela tem o plano de como é que ela vai estar daqui a 5 anos, 10 anos, e coloca o coração de tal forma firme nessa esperança que quando alguma coisa sai do lugar, as pessoas entram num pânico para lá de terremótico na sua vida. É interessante quando a gente lê Mateus 24, a partir do verso 7. Olha que coisa Jesus vai dizer: nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Se nós pudéssemos ir para o tempo de Jesus, para essa época, e vendo a grandiosidade do templo de Jerusalém, a força do domínio da religião que tinham os saduceus, a maneira como os fariseus entendiam que eles tinham quase que um monopólio da interpretação da lei divina, a força e o poder do Império Romano, a expectativa que muitos judeus tinham, de que eles teriam facilmente uma libertação ali, lembrando do que tinha acontecido no período grego, quando eles conseguiram muito sucesso na época dos Macabeus. Eu vi Jesus dizer essas coisas que coloca um ponto de interrogação sobre a estabilidade do mundo judaico, a estabilidade inquestionável do mundo romano e a estabilidade dos próprios discípulos, mostrando para nós que a realidade do controle da história do domínio está nas mãos de Deus e que nós não podemos fazer todos os planos do jeito que queremos, como se tudo estivesse na nossa mão. Então esses textos dizem, olha, vocês precisam saber que é necessário, para lidar com tudo que envolve aquilo que inclui esses terremotos, uma estabilidade da parte de Deus, porque o fim vem, a realidade escatológica está presente e nós precisamos estar preparados para essa realidade. Essa realidade
do domínio de Deus no eixo da história, que é apresentada em Mateus 24, ela encontra uma sintonia com esse discurso escatológico quando a gente vê o Apocalipse. Não sei se você já prestou atenção, lendo o Apocalipse, que sempre que alguma coisa extraordinária vai acontecer, aparece também um terremoto. Isso mostra para a gente, né, que a realidade daquilo que está com a mão invisível de Deus no encaminhar da história, ela vai seguir o seu fluxo conforme essa ação soberana, poderosa e que tem a ver com uma expectativa de uma esperança definitiva de uma vitória do bem sobre o mal. Interessante quando a gente lê Apocalipse capítulo 6, verso 12 em diante, veja só o que a Bíblia nos apresenta. Observei. Quando ele abriu o sexto selo, lembra dos 7 selos do Apocalipse? Então, o sexto selo, houve um grande terremoto. Observe a importância de ressaltar esta instabilidade no ambiente onde habitam aqueles que são chamados os moradores da terra. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. A visão bíblica é que a enfermidade que está presente no mundo, a realidade do mal, dos desdobramentos, da ruptura com Deus, dos desencontros da experiência humana e da criação, na sua alienação em relação ao eterno Senhor do Universo, é algo tão sério que não é possível haver a grande restauração de todas as coisas sem todo esse elemento que parece como dores de parto antes do nascimento da criança. Parece toda uma introdução a uma realidade poderosa que marca exatamente a lembrança de todos de que os seres humanos não têm o poder, os seres humanos não têm o controle, a realidade da ordem natural e da ordem invisível coloca-nos no nosso lugar e deve redimensionar a maneira como encaramos a nossa vida, nos voltando para aquele que é de fato o Senhor do Universo. Por isso é inteiramente significativo e valioso olhar aquilo que tem a ver com o caso mais significativo da realidade histórica da Bíblia, que tem a ver com a morte e a ressurreição de Jesus. Veja só o que nós vamos encontrar no fim de Mateus, capítulo 27, quando nós temos a situação ali da morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus morre e é sepultado, nós sabemos muito bem, a sexta-feira da paixão, Jesus ali é sepultado às pressas, vem o Shabat e a sua ressurreição se dará no domingo. E quando nós lemos Mateus 27, verso 54, o texto é impactante, é de fazer a cada um de nós tremer. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. É muito interessante ver a realidade de que a morte de Jesus não é simplesmente algo que tem sentido no espaço político e religioso da terra de Israel. Mas nós vemos lá o céu se escurecendo, nós vamos ver até mesmo ressurreição de pessoas ou que foram ressuscitadas, né, aí neste momento e aparecem por Jerusalém, mas de novo o terremoto mostrando esse elemento de transição, esse agir divino extraordinário, mostrando como é que Deus está no controle, na manifestação de poder
e no encaminhamento da esperança da história. Isso é tão valioso que a gente continua lendo um pouquinho para frente e lê Mateus 28. Olha o que diz o texto quando a gente lembra da ressurreição. A Bíblia nos diz que depois do sábado, logo no verso 1, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra na entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Impressionante. Não é sem razão que você tem a menção do terremoto na ocasião da morte de Jesus e um novo tremor de terra significativo aqui na ocasião da ressurreição. O que deixa claro para nós que aquilo que é sinal de instabilidade, aquilo, que parece mera manifestação da sentença, tem algo muito poderoso por trás de uma leitura mais imediata. Isso é importante para a nossa vida, porque como o agir de Deus por meio dessas situações naturais é amplo, tem sentido diversificado, tem poder de juízo, faz parte da ordem natural caída, acompanha momentos de transição poderosa na vida de pessoas como Elias, tem a ver com um momento extraordinário da história da morte e da ressurreição de Jesus, acompanha como uma espécie de efeitos sonoros especiais por trás dos discursos escatológicos, tanto de Mateus como dos outros evangelhos e do Apocalipse. É interessante como os terremotos também aparecem num caminho de conspiração a favor do bem. Como é que se pode entender essa realidade? É interessante que no Novo Testamento, no livro de Atos, nós vamos ter uma referência a um terremoto. E a pergunta é, o que esse terremoto está fazendo lá? E que acontece de extraordinário em Atos que mereça não só a definição da presença, da narrativa ali de um terremoto, mas mais do que isso, qual é o papel desse terremoto na narrativa tão interessante que aparece em Atos capítulo 16. Lendo o texto, no verso 23, nós vamos descobrir o seguinte. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. É muito impressionante e interessante ver esse texto de Atos, capítulo 16. Por quê? Porque nós temos uma espécie de santa ironia do texto, porque, na verdade, Paulo tinha outras intenções. Assim como a gente organiza a nossa vida, a gente diz que Paulo estava querendo ir para a região de Éfeso, ele também tinha pensado em ir lá para a região da Bitínia, e Deus fez questão de insistir que a missão deveria chegar à região da Macedônia. Então eu posso até ver Paulo chegando ali, descendo no famoso porto de Neápolis, naquela bela praia no porto que eu pude ver de perto na atual cidade de Kavala, e ele vai viajando, pegando ali a via Ignácia, vai chegando mais adiante a Filipos, e em Filipos, como a gente pode dizer, deu tudo errado. Paulo acaba se envolvendo lá com o caso da
moça que adivinhava e cria toda uma situação complicada e vai parar na prisão. Você imagina, você, né, já tinha uma vida estável que perdeu toda a estabilidade. É convocado por Deus para a missão e parece que tudo que existe é só confusão e perseguição. E no meio desse processo é surpreendente. A pergunta que a gente faz, e que é importante para nós, é a seguinte: o terremoto lá fora pode abalar a nossa vida, mas a questão é como funciona os desdobramentos da vida aqui dentro. Já vi muita gente com muito terremoto do lado de fora, de maneira corajosa e extraordinariamente abençoada, lidar adequadamente com a vida. E já vi gente sucumbir e tremer sozinha, sem absolutamente nada que o ameace do lado de fora. Para mim, o que chama atenção é que Paulo não tem nenhuma razão para cantar hinos com Silas, e nesse momento parece um negócio por acaso. De repente, aquilo que envolvia uma sentença terrível sobre eles, acontece um terremoto que vai mudar todo o cenário. Então preste atenção nisso. Por incrível que pareça, há desastres, elementos dolorosos, coisas incompreensíveis, sofrimento, guerras, genocídios, mortes, perseguição, que nos machucam profundamente, mas ao mesmo tempo nos abrem uma oportunidade para abrir uma janela, uma porta na direção do futuro, diferenciadas por meio de um agir aparentemente sombrio, mas poderoso, sensível e diferenciado de Deus que nos conduz na correta direção. O interessante nesse processo é que da caminhada de Paulo dependia a missão da parte de Deus. Você imaginou? Todo o crescimento da fé tinha a ver com isso. E Paulo está preso com Silas, e como é que ia acabar essa prisão? Ele poderia ser morto ali, executado, alguém atacá-lo, e de repente aquilo que parece um desastre, a grande libertação, e o terremoto vai ser aliado da grande missão. Por isso é muito interessante, e aqui vale a pena fazer uma outra menção, que há uma maneira diferente da própria Bíblia, da própria palavra de Deus, de lidar com essa questão que envolve situações como os terremotos que podem atingir a nossa vida. E enquanto a gente pensa no terremoto só como desastre e dor, o surpreendente quando lemos a Bíblia, na sua perspectiva dialética, nós vamos ver que ao mesmo tempo a Bíblia nos ensina a sentir profundamente o sofrimento e a chorar em meio à tribulação e toda a dor. Aqueles que viveram sob essa instrução da Bíblia no passado, eles lidavam com essa realidade e quando viam que o Deus soberano tinha todo o direito de julgar e de trazer a sua repreensão e ao mesmo tempo mostrava imenso amor por suas criaturas ao ponto de sofrer com elas. E por causa delas nasce então esse elemento tão poderoso na literatura bíblica da parte de Deus que tem a ver com a sua misericórdia. E isso é muito interessante porque a Bíblia nos convida, e é hora de fazer isso, diante da dor, a chorar com quem chora, a ter essa condição de empatia, de celebrar juntamente com o próximo a nossa dor, de uma maneira em que a gente coloca diante do Deus soberano, justo e bondoso, tudo aquilo que representa, vamos dizer, a sinfonia disforme do nosso coração para a qual a gente não consegue explicações suficientes. Por isso é tão bonito e doloroso ver, por exemplo, nos Salmos, a teologia bíblica do lamento. A gente vê, os questionamentos, a dor, tudo isso faz parte de uma terapia do coração. Mas a questão é para onde essa situação toda nos leva. Vale a pena ver um exemplo prático disso
para encerrar a nossa reflexão quando nós vemos 2 Coríntios capítulo 8. O texto vai nos mostrar uma situação de ordem prática que atingiu a igreja primitiva. Dessa vez não foi exatamente um terremoto, mas foi uma situação análoga a uma circunstância como essa. E o texto de 2 Coríntios 5 nos diz algo que deve chamar a nossa atenção de modo especial, melhor dizendo, 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Diz o texto: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se principalmente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Que coisa impressionante! Houve fome em Jerusalém. Circunstâncias de diversos tipos atingiram os crentes pobres da Judéia. E lá da Macedônia, lá na Filipos, que Filipos? Filipos do terremoto. Essa comunidade, que tinha sido testemunha da libertação de Paulo, trazendo a mensagem para eles é que se sentem mobilizados e diante de uma circunstância eles poderiam ficar pensando: puxa, mas se Jesus ressuscitou, por que está tendo fome entre os crentes de Jerusalém? Não, mas se Deus tem o controle, por que ele não faz cair maná do céu para resolver isso? Não, mas não. Numa sintonia com o coração divino, eles se mobilizaram e fizeram alguma coisa para o benefício do próximo. Então vale a pena pensar. Pense comigo, lembra de Elias? Quando Elias colocou todo o seu lamento para fora, quando Elias passou pela sua crise pessoal profunda, quando Elias experimentou o terremoto e na verdade ele já estava quebrado e derrubado por dentro, quando ele é restaurado e curado por Deus, Deus lhes diz: Elias, agora você tem a sua missão. Você vai lá ungir o Jeú, você vai ungir o Azael, você tem aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. O povo de Deus, a comunidade da fé, em sintonia com a misericórdia de Jesus, Jesus que curava as pessoas motivados pela sua compaixão, diante do balançar do terremoto, que destrói as nossas falsas expectativas da realidade, que coloca muito claramente para a gente que o nosso controle do tempo, do nosso planejamento é totalmente relativo, que mostra para nós ao mesmo tempo uma dor profunda e uma esperança de que as coisas estão sendo renovadas porque Deus não abandonou o mundo, mas manifesta a sua justiça, ainda que parcialmente, até que ela chegue por completo. E esse mesmo Deus que balança a gente, esse terremoto que é sentença, ele muda a nossa indiferença. Por isso benditos são aqueles motivados e movidos pelos ensinos e pela vida prática de Jesus, que no momento da dor dos outros se mobilizam. Não porque querem apresentar uma proposta abstrata do entendimento da missão, mas porque eles sabem o que significa a dor, sabem o que significa a misericórdia, sabem o que significa o amor gratuito de Deus, e eles se mobilizam para fazer a diferença. Então, diante do terremoto, diante das dificuldades à nossa volta, diante de tanta gente que aponta os problemas do mundo e reclama e apresenta todo tipo de questionamento, nós queremos trazer o convite e a proposta para a sua vida, para o seu coração, para que diante desse terremoto que põe ponto final na nossa de indiferença, que a gente tome uma atitude e dedique a vida na direção da missão. Deus abençoe a nossa vida e o nosso coração. Amém.